Quem já tentou montar uma mesa de RPG com os amigos, sabe como esse jogo, apesar de maravilhoso, tem muita informação que pelo menos um jogador tem que ter aprendido. Mas mesmo que alguém se comprometa a aprender as regras mais a fundo, todo mundo vai precisar se dedicar na construção do seu personagem. Vai ter que aprender as mecânicas básicas, e a minha opinião é bem enviesada. Eu adoro ler material de RPG, mas ao mesmo tempo que é divertido aprender a jogar, pensar nos ataques, na mecânica do jogo, fato é que é um hobby que precisa de muita dedicação. Sentar com amigos pra jogar RPG, cara, no nosso mundo hoje em dia é quase um milagre. Porque é um grupo de pessoas que cada um estudou individualmente antes da sessão. Claro que o mestre foi a pessoa que mais teve que se preparar, né? Mas todo mundo precisa preparar uma série de coisas antes de uma sessão de RPG começar. Pra só então, depois disso, todo mundo se reunir numa mesa e jogar por várias horas. Toda sessão de RPG que acontece sempre é um milagre, gente. E isso pra mim se reflete 100% no filme de Dungeons & Dragons Honra Entre Ladrões. Eu já assisti ao filme de antemão e já vou dizer que eu adorei. E pra esse filme eu quero fazer uma análise um pouco diferente. Quem me acompanha sabe que eu não faço muito conteúdo de crítica, não é muito meu estilo, e pra esse filme em especial, eu sinto que olhar pra ele só com os olhos de uma crítica de cinema não é de forma alguma errado. Eu inclusive não gosto muito de chamar as análises que eu faço de crítica de cinema. Eu sou formado em comunicação social, mas isso, não sei, eu me sinto prepotente, não gosto, enfim. Mas eu acho que se a gente analisá-lo como filme, a gente vai chegar em resultados, sabe, em ideias legais, mas eu acho que uma mescla entre a visão dele como filme e uma análise dele como RPG vai adicionar um tempero muito interessante nessa conversa. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Livre Sem Foco. Esse vídeo não tem spoilers, tá? Dungeons & Dragons Honra Entre Ladrões começa do ponto de vista do Edgin, um bardo interpretado pelo Chris Pine, o melhor dos Chrises, que foi pego por uma maga durante um roubo que eles e seu grupo estavam empreendendo. Ele e sua melhor amiga, Olga, uma bárbara interpretada pela Michelle Rodrigues, ficaram presos por 2 anos, e agora eles estão atrás do artefato que eles tentaram roubar 2 anos atrás e não conseguiram. E para isso eles irão formar um grupinho de RPG. É interessante porque em termos de magia e poder, esse filme tem escalas muito diferentes. E no geral seria uma aventura para jogadores de nível alto, mas a sensação é o contrário. A história parece ser narrada por um mestre de primeira viagem. Um mestre que teve uma ideia megalomaníaca que ele confia muito que ela vai dar certo. Tanto que ela vai dar certo, como quando os jogadores descobrirem e entenderem melhor essa ideia, eles vão gostar pra caramba. Mas a forma de fazer com que os personagens se conectem emocionalmente com a campanha, com a história que está acontecendo, sejam muito mais simples. Essa é uma aventura de RPG bem introdutória e muito bem contada. É bem orgânico a forma que nós vemos as motivações do Edgin, que é o personagem principal, impulsionando a narrativa para frente, e como isso se entrelaça na história macro do filme quase por acidente. O que Edgin quer principalmente é reatar o seu laço com Kira, a sua filha, que acredita ter sido abandonada pelo seu pai por dinheiro. Instantes antes de ser pego na missão que deu tudo errado, Edgin confiara Kira a Ford, o ladino de seu grupo, interpretado pelo Hugh Grant, que 2 anos depois se tornara o regente de Neve Nunca, uma cidade bem importante no mundinho de Dungeons & Dragons. Kira tem muito ressentimento por ter perdido seu pai por dinheiro, por mais que a gente saiba desde o começo que não foi por isso, e isso gera um conflito familiar que não convence direito, porque a gente desde o começo sabe as motivações do Edgin. Ele verbaliza isso pra Kira no começo do filme. Até por isso que eu tô falando meio abertamente sobre isso, por favor, não se preocupe. Mas ela não acredita, e eu entendo ela não acreditar, ela não vê o pai dela há 2 anos, mas a atuação da Chloe Coleman, a atriz da Kira, cara, não é boa. Eu vou passar um pano porque escrevendo esse texto eu descobri que a atriz tem 14 anos de idade. Ela é de 2008, gente. Nossa, a dor nas costas que deu agora, meu Deus. Mas a atuação compromete a forma que a gente olha e lida com essa situação. Por mais que ao longo do filme, conforme a gente passa tempo com o Edgin, a gente entende a importância que isso tem pra ele e, na minha opinião, basta. É o bastante pra fazer funcionar. Mas essa forma de entrelaçar os conflitos micros dos personagens com os eventuais conflitos macros da história é algo que se espera de bons mestres de RPG. Uma mentalidade que existe acerca de RPG é que a função dos jogadores é montar a sua ficha, né, preparar o seu personagem e sentar pra jogar. E a função do mestre é narrar os acontecimentos, mas também criar toda a história.
Mas essa é uma forma de olhar pra RPG que eu particularmente não gosto. O mestre também é um jogador. Ele é um jogador com mais funções que os demais, é verdade. Mas o mestre não é um videogame humano. E os jogadores jogam que já tá ali, tudo prontinho, tudo no jeito. Veja, não é errado olhar RPG dessa forma, mas eu gosto de ver o RPG como um piquenique. Todos nós estamos sentados em volta compartilhando o que nós temos. O RPG é um jogo colaborativo. Por isso, eu como mestre, e eu de fato tenho uma mesa que eu mestro pros meus amigos, então eu tenho esse lugar de fala. Então, falando da minha experiência, é muito comum eu ter alguma ideia, algum gancho narrativo, alguma ideia pra história macro, que claro, os jogadores ainda não sabem, mas aí alguém no backstory, né, na história de origem do personagem, deixou ali uma ponta solta que é facilmente costurável com o que eu pensei. E fazer esse entrelaçamento é uma forma de recompensar aquele meu amigo que dedicou o tempo dele pra história que a gente tá contando junto. É muito gostoso, é muito satisfatório quando você, jogador, vê uma ideia sua que você colocou ali mais pra enriquecer quem o seu personagem é, sabe? Nem é necessariamente uma informação que você colocou no backstory esperando que alguma coisa viesse dali, e você vê aquela ideia que você plantou ali sendo desenvolvida pelo mestre, e vendo isso ter uma importância, talvez não necessariamente no macro, mas vendo aquela informação que você pensou sozinho sendo trabalhada agora por todo mundo junto. Nesse sentido, é como se o mestre de primeira viagem, que falando do filme, talvez a gente possa considerar o diretor o mestre do filme, a sensação é que o jogador do Edgin, né, criou esse backstory, essa história para o personagem, e o mestre percebeu que seria um bom gancho narrativo para o que ele estava pensando. Olhando por esse lado, eu sinto que o filme consegue ser muito divertido e formar um grupo de RPG coeso, mas como filme de grupo, o filme podia ser melhor. Além do Edgin, o bardo, e a Holga, a bárbara, nós temos também o Simon, um feiticeiro, e a Doric, uma druida. Tem também o Zenk, que é um paladino, mas ele integra menos o grupo. Edgin e Olga são dois personagens do grupo que já começam a história juntos. Isso é bem comum em mesas de RPG. Jogadores que combinam de começar a aventura já se conhecendo previamente, pois eventualmente é necessário que exista um laço entre cada personagem do grupo, e se dois deles já começarem com uma relação prévia, fica bem mais fácil você ter um grupo unido lá na frente, tanto pro mestre dessa aventura quanto pro roteirista desse filme. E a Holga é uma personagem que eu acho interessante, porque como Bárbara, ela é badass quando precisa ser, mas a personagem não cai totalmente no tropo do brucutu. Ela é durona sempre que a situação pede, mas isso não a impede de ser sensível, muito pelo contrário, o que gera uma relação muito interessante com o Edgin, que por ser um bardo, ele tem aquela energia expansiva, sabe, esperada de bardos, alguém que toma o controle dos ambientes de forma quase natural, mas eu também gosto da forma que o Edgin se porta, pois ele consegue ser engraçado, ser divertido, mas a gente percebe que existe muito choro acobertado por toda essa extroversão. E o Edgin faz isso sem ser aquele bardo óbvio e bobo que dá em cima de todo mundo, galante, acha que é o macho que beija quem ele quiser e toda noite termina com alguém na cama da taverna, sabe? Que preguiça disso. Pra quem não conhece RPG, os bardos possuem esse tropo bem cansado e bem tóxico. Obrigado, Edgin, por fazer o mínimo e ser um cara legal. Indo para o Simon, o nosso feiticeiro, ele é um personagem muito fácil de comprar, porque o grande conflito do personagem é ter uma autoestima muito baixa. Honestamente, como não se relacionar com ele? Quem nunca passou ou passa por fases de não acreditar em si mesmo e ter muita ansiedade fruta disso, e o paradoxo é que ele é um feiticeiro muito capacitado. Explicando um pouquinho só de regras de RPG de Dungeons and Dragons 5ª edição, enquanto magos são usuários de magia que se afundaram em livros, passaram anos com muita dedicação, com muito estudo, com muito treino para se tornarem bons magos, os feiticeiros, por outro lado, nascem sabendo magia. Isso não quer dizer que eles são conjuradores de magia naturalmente mais poderosos do que os magos. Apenas quer dizer que fazer magia para um feiticeiro é uma coisa inata. É por conta disso que alguns feiticeiros possuem a chamada magia selvagem, que em momentos aleatórios, geralmente desencadeadas por picos de estresse ou de ansiedade, eles fazem alguma magia aleatória sem querer, que possivelmente eles nem conhecem. E essa é uma característica mecânica do jogo, que veste muito bem a personalidade desse personagem. E por fim, nós temos a Doric, a druida do grupo, que é uma personagem interessante de se pensar a respeito, porque em termos de desenvolvimento de personagem, ela é facilmente a personagem mais fraca do grupo, que a gente menos tem certeza das motivações, que tudo que a gente sabe é vagamente
de um passado triste, mas a Sophia Lillis, que você talvez a conheça de It, é simplesmente muito boa no papel, extremamente carismática, ao ponto de que talvez te conquiste tanto que te passe despercebido o fato de que você terminou o filme sem conhecer tão bem ela. E pensando nisso como um aspecto de um filme de grupo, isso de fato é um problema objetivo da história, porque é importante a gente entender as individualidades de cada membro desse grupo. Ao mesmo tempo que eu penso, se o grupo funciona narrativamente, se o arranjo desses personagens no coletivo funciona, eu consigo relevar uma personagem que se sustenta muito mais no carisma da atriz que a interpreta do que no texto do filme em si. Mas pensando em RPG, eu gosto que a gente pode olhar pra Doric como algum amigo que está fazendo seu primeiro personagem, está jogando pela primeira vez e tão preocupado em aprender tudo que a classe de personagem dele sabe fazer, até porque druida é uma classe que eu nunca recomendaria a um novato. É uma classe que tem bastante interação com a natureza, tem muita magia, tem as próprias transformações em animais que não são a mesma coisa do que as magias que o personagem é capaz de fazer. As Wild Shapes, né, as formas selvagens, inclusive, é a coisa que a Doric mais faz ao longo do filme. Só de ver o esforço do jogador de primeira viagem em compreender tudo isso para jogar direitinho, eu não me incomodaria se essa pessoa tivesse deixado o backstory do personagem um pouco de lado. A sensação que ficou é que o jogador do Edgin gastou toda a energia dele montando a história do personagem e praticamente esqueceu de fazer a ficha. Esqueceu de escolher as habilidades, as magias, as coisas que bardos fazem, enquanto a Doric foi o contrário. Foi o jogador que fez a ficha nos mínimos detalhes, mas não se importou muito em escrever uma boa história, não. Dois tipos de jogadores que existem, horas. Francamente, o meu grupo de amigos, né, pelo menos, todos nós que jogamos RPG somos adultos. Todo mundo trabalha, todo mundo tem muita coisa pra fazer. Eu nunca vou punir um jogador que não teve tempo de mexer na ficha dele durante a semana antes de uma sessão. As pessoas trabalham e RPG não é obrigação na vida de ninguém, gente. É só um hobby que é feito pra todo mundo se divertir. E é pensando nesse aspecto de RPG de mesa que pra mim esse filme mais brilha. Como esse filme é gostoso, como esse filme é leve. Ele tem momentos dramáticos, mas eu sinto que ele nunca tenta forçar a barra. Alguns momentos você pode dizer que ele tenta ser mais dramático do que ele consegue, mas eu não acho que o filme chega a ser pedante. Ele é um filme legal, divertido, e ele quer que você leve a trama dele a sério um momento ou outro. E quando ele precisa de um pouco de seriedade, ele não abusa da sua boa vontade também. Ele não pede para que você o veja de uma forma radicalmente diferente. É como quando todos os jogadores estão dando risada, se divertindo por conta de alguma coisa que aconteceu. Às vezes alguém faz algum comentário durante uma situação que tá acontecendo na mesa e todo mundo quebra, todo mundo começa a rir, e o mestre pede para todo mundo se acalmar e chama a atenção dos jogadores, mas não de uma forma agressiva, só aquele... Ai, gente, muito bom, né? Só... Vamos focar, vamos voltar aqui pra cena, porque tem alguma coisa mais séria vindo. E ao final dessa história, a sensação foi de terminar de ver um grupo que todos, incluindo o mestre, jogaram RPG pela primeira vez, todo mundo se divertiu pra caramba, e o que fica é, quando a campanha começa de verdade agora, hein? Esse filme e esse grupo tem muito espaço para desenvolver. Numa eventual sequência, a graça pra mim estaria justamente no fato de que o Edgin pode ter menos espaço para que a Doric tenha mais desenvolvimento, por exemplo. Ao mesmo tempo que novos conflitos e, por que não, novos membros que vão testar os valores do grupo. Uma sequência só vai acontecer se esse filme for bem de bilheteria, claro, mas eu acredito muito no potencial dele. Ele não é um filme grandioso, extremamente memorável, mas ele também em nenhum momento quer que você olhe pra ele dessa forma. Ele quer ser visto como uma aventura gostosa de se acompanhar e nada muito além disso. Foi a primeira aventura que esse mestre mestrou, convenhamos, ele fez isso muito bem. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu gosto muito de RPG, sempre que tem alguma forma um pouco direta como, né, esse filme, como Vox Machina, eu faço esse entrelaçamento entre o conteúdo do canal e RPG. Quem sabe um dia eu não trago mais conteúdos de RPG de fato aqui, claro, se vocês tiverem interesse. Se você tem esse interesse, coloca nos comentários aí embaixo pra eu saber. Deixa o seu like, se inscreve no vídeo pra ajudar o Lips Sem Foco a crescer. Comenta aí embaixo se você já assistiu o filme, o que você achou. Se você ainda não assistiu, comenta o que você achou desse vídeo e o que você espera do filme também, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lips Sem Foco. Muito obrigado.